Mais um dia, mais uma viagem de carro, mais um encontro, mais um episódio do nosso podcast. Tô indo agora para um dos bairros mais charmosos aqui do Rio de Janeiro, a Urca, encontrar com uma pessoa que é a cara desse bairro. Ela também é toda charmosa e ela tem um negócio que carrega charme e história nos produtos. Tô indo me encontrar com a Mirella do Ateliê Bom Jardim e eu espero que vocês amem esse bate-papo. Já tô chegando, Mi! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Vocês já sabem onde eu tô aqui no bairro mais charmoso do Rio de Janeiro, com uma das pessoas mais charmosas que eu conheço também. Ela tem um gosto requintado pra tudo. Eu já vou chamar ela aqui para se apresentar, mas antes eu quero pedir para você, que gosta de incentivar um pequeno empreendedor, já se inscrever aqui no canal. Já deixa o seu like e segue a gente nas redes. Meu Amigo Empreendedor Podcast, Bianca Dil e a Mirella do Ateliê Bom Jardim. Seja muito bem-vinda, Mi. Oi, Bi, boa tarde. Seja bem-vinda aqui em casa. Ô, Mi, você tem 2 negócios, né? Então eu falei aqui do Ateliê Bom Jardim. Qual que é o arroba do seu outro negócio pra gente também já deixar aqui para as pessoas te seguirem? Escritório de arquitetura, Mirá Arquitetura. Mirá. Isso. Que é da Mi e da Flávia. E da Flávia. Ué, de onde vem o Mirá? É porque Mirá significa gente em Tupi-Guarani. Então tem todo esse conceito. Mi, como eu te apresentei, você tá aqui num dos bairros mais charmosos, na parte de arquitetura, né? A sua casa, meu Deus, assim, tem um toque de arquitetura muito especial. E o Ateliê Bom Jardim também vem desse universo. Então, conta pra gente um pouquinho da sua história, de como você entrou na arquitetura primeiro, como você começou a empreender com Mirá, antes da gente falar do ateliê. Bem, vamos lá, né? Lá, quando eu escolhi arquitetura, eu escolhi sem saber direito onde eu estava entrando. E a minha mãe, na época, fazia aquelas pinturas em parede, que eram super na moda dos anos 2000. E acabei conhecendo alguns arquitetos. Eu queria fazer jornalismo, na verdade. E aí, mudei de ideia no ano do vestibular e prestei arquitetura. Durante o processo da faculdade, eu sempre fui me encantando por esse contato com as pessoas, Trabalhei um tempo na faculdade, depois passei a trabalhar num escritório de arquitetura que tinha atendimento ao público, fui me apaixonando pela arquitetura residencial, pela forma como as pessoas moram, e a sensação que eu tinha que cada cliente novo eu conhecia um pouquinho mais de um universo diferente, como se cada lar fosse um mundo diferente, né? E em 2013 eu abri meu escritório sozinha e tem 10 anos. Meu Deus, já é uma senhora empreendedora. Senhorinha já. Mi, você começou sozinha, então achei que você já tinha começado com uma sócia. Não, comecei sozinha em 2013 na sala da casa dos meus pais. E aí, Lá em Cuiabá. Isso. Mi é de Cuiabá, mas ela empreende aqui no Rio, cai lá, na verdade, né? Isso não é a vida dupla. E aí, então, eu abri o escritório em janeiro de 2013, lá na casa dos meus pais. E a gente fez uma reforma na sala. Coloquei uma cortina para separar da casa, para ninguém ver os pais passando. E comecei a trabalhar. E fiquei lá mais ou menos uns 4 anos, quando eu abri o meu primeiro ponto físico, né, lá em Cuiabá. E desde então eu tive algumas parceiras, algumas arquitetas, algumas estagiárias junto comigo. E em 2020, no ano da pandemia, a Flávia, que era minha amiga da faculdade, ela passou a ser minha sócia. E a gente tá aí, se aventurando há 3 anos juntas. A Flávia é do Rio. Você fez faculdade no Rio ou em Cuiabá? Flávia de Cuiabá também. Então ela toca seu projeto, a empresa lá e você toca por aqui. Isso, exatamente. Tem bastante cliente aqui no Rio, né, Mi? Você tá sempre na correria aqui. Sim, e aí bastante em Cuiabá também. Ai, que bom. E Mi, é interessante porque você falou que você quis entrar nessa parte da arquitetura porque sua mãe pintava painéis e sua mãe é uma grande artista, né? É. Você acha que ela é uma grande inspiração para você ter começado não só a sua carreira, mas no empreendedorismo também, porque sua mãe também é uma empreendedora, ela é uma artista empreendedora e você é uma artista empreendedora. A gente brinca porque hoje na sociedade, no ateliê, somos eu, minha mãe e minha prima. Que as mulheres da família têm esse comichão aí, ninguém se aguenta e sai inventando um monte de moda e se aventurando mesmo. Mas sim, ela é uma grande inspiração.
E ela começou a empreender, você tinha quantos anos? Acho que desde sempre. Ela já fez muita coisa, assim. Quando era criança, meu pai e minha mãe tinham um estacionamento, depois eles tiveram uma pastelaria, depois eles tiveram um restaurante, a mãe antes disso, fazia pintura em parede, dava aula sobre cores com a Souvenir. E meu pai também sempre foi autônomo e empreendedor, então acho que eu nem sei fazer diferente, talvez. Cara, é muito interessante as histórias que estão passando por aqui no podcast, porque elas vêm de... São histórias muito diferentes. A gente teve uma participação aqui no podcast de uma menina que ela é de uma família de professoras e que as pessoas incentivavam ela a prestar concurso para ter um trabalho pro resto da vida. E tipo assim, ela não, quero lutar contra isso, eu quero ser empreendedora. E ao mesmo tempo a gente tem você, a gente teve a Mari Daúde também, que já passou por aqui, que sempre viram os pais que naquela época, hoje o empreendedorismo, né, é algo romântico do famoso autônomo, do comerciante, se era comércio era comerciante, se era serviço era autônomo, né? Então essa escola então para você foi sempre. Sempre. Inclusive vem até de antes, assim, então os meus avós, né, a gente vai falar sobre isso, mas que é a inspiração do Ateliê Bom Jardim. Os meus avós, quando criança, a gente voltava com os queijos para entregar nos mercados, para vender. Então, a gente brinca que a gente sempre foi do corre. Assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo e dando um jeito da coisa funcionar. Aquele ritmo meio louco, né? Então, você é uma empreendedora há mais de 30 anos. Você vendia queijo. Eu, pelo menos, entregava, fazia logística junto com o vô. Vou te perguntar, e quando você começou a empreender, você fala, sei lá, com 10 anos, vendia queijo. Isso. Mas isso é muita escola, né, Miss? Com certeza, ser muito da formação pra você. Mas você tem uma coisinha, né, que eu acho que é aquela coisinha da sua mãe também. Eu não tenho vivência com a sua mãe, mas você empreende no lugar muito específico, que é o lugar da beleza, assim. É muito encantador ver como você vê beleza em tudo, tipo assim, a sua casa, o seu cantinho, o seu escritório, você vê beleza em tudo, você bota beleza em tudo de uma maneira muito simples. Sutil, né? Que deve ter vindo dessa escola toda. Sim, acho que esse cuidado com a casa, assim, eu acho que esse é meu principal ponto, assim. Eu aprendi tanto que a casa tem uma importância no bem-estar. Eu lembro da minha avó cuidando do detalhe, da cor da toalhinha, e sempre num lugar de muita simplicidade. E acho que isso é intrínseco, assim. Você nunca, né, tipo, você já nasceu com isso de arrumar a casa ali Já. E num lugar de simplicidade e de entender que que a casa é o palco das relações, assim, eu falo um pouco isso. Acho que a casa é o lugar onde a nossa intimidade acontece, então ela precisa ser cuidada igual a gente tem que se cuidar, mais ou menos isso. Que lindo. Não, falando em lindo, a gente precisa começar a falar do ateliê, porque o ateliê é um projeto que eu tive a honra de ser apresentada para esse projeto, antes desse projeto nascer. E eu quis falar rapidamente da arquitetura e da sua mãe, porque tudo isso constrói a história do ateliê, né? E é muito bonito a forma que você pensou essa empresa, a forma que vocês criaram essa empresa. Então, conta um pouquinho pra gente, porque eu não quero que isso fique só pra mim. Eu quero que as pessoas precisam saber dessa história e dessa inspiração. Bem, acho que a costura, ela sempre teve, mais do que tudo aqui que eu falei, a costura sempre teve muito presente na minha família. E há uns 6 anos atrás, a minha mãe e a minha prima montaram uma sociedade de uma primeira empresa que ela faz roupa de cama e cortina sob medida, né? Então, assim, você chega lá com um projeto, elas vão pensar o projeto só para você. No decorrer desses anos, o meu escritório em Cuiabá fica no mesmo prédio que elas. E desde que eu vim aqui para o Rio, a gente continuou conversando e tal, e passei a ter uma vontade de ter de vender produto, né? Me aventurar aí nesse mundo do produto, que é diferente do serviço da arquitetura. Há exatamente 1 ano atrás, mais ou menos, a minha mãe, exatamente mais ou menos é ótimo, né?
Mas assim, há um ano atrás, a minha mãe me ligou falando que tinha feito uma capa de edredom pra casa dela. E aí eu falei pra ela, por que a gente não vende isso? Ficou tão maneiro, vamos vender isso, vamos propor isso pras pessoas, eu acho que tem supermercado. E ela falou, se você tá pensando numa coisa dessa, pensa aí e depois me traz, a gente conversa, de repente a gente abre uma empresa nova. E isso é uma característica da minha mãe e da minha prima, que é do tipo, vamos fazer e a gente vai dar um jeito disso acontecer. É a galera do vamos. Vamos. E na época eu fiquei até meio assim, como assim vamos, né? Tipo assim, tá doida, pra uma empresa. Só falei, mãe. Eu só falei, só dei uma ideia. Achei que ela ia vir com uma coisa pronta, mas não, ela mandou eu pensar melhor. E aí comecei a pensar, na verdade, no que unia nós três, né? Já que a gente... E a fazenda... Tava num processo, minha avó tinha falecido, tinha mais ou menos uns 5 meses. E a gente tava naquele momento de o que a gente vai fazer com a fazenda. A fazenda em que minha mãe mudou com 2 anos, que a minha prima passou a infância, que eu passei a infância. A gente tem inúmeras histórias. Desde as histórias mais engraçadas até as mais, enfim, caóticas da nossa vida. Todas aconteceram lá. E aí comecei a pensar sobre isso. E um dia eu escrevi um texto rápido. Eu tenho mania de pegar muito o celular, abrir e começar a escrever um monte de coisa. E escrevi um texto como se eu tivesse acordado na fazenda, voltando para minha infância. E descrevi um dia na fazenda. E aquilo eu só precisava pôr aquilo para fora. E depois, pensando melhor, eu entendi, porque inicialmente a empresa, a fazenda seria só uma coleção da empresa. E aí eu fui entendendo que, na verdade, a fazenda e a nossa infância, ela deveria ser o branding todo da empresa, e aí a gente ia desenvolver as coleções. E comecei a pensar mais sobre isso, escrever, pedi para minha mãe escrever história, pedi para minha prima gravar áudios, e fui reunindo todo esse material, e, enfim, para criar essa empresa que é uma produção de uma filha e de 2 netas da Dona Irene, né? Que é a nossa inspiração maior, assim, pensando nessa infância e nessa casa em que todo mundo cresceu e enfim, naquela rotina ali da fazenda e nesse aconchego que eu acho que ela traz, assim, pra gente. Trazer um pouquinho desse pedacinho disso pra todo mundo, assim, eu acho. E tem um ponto nessa história que você dividiu comigo na época, porque você trabalha com arquitetura, você desenvolve, você faz parte dos projetos, a gente sabe que arquitetura e decoração andam muito casadas. Eu não sei se você também entrega projetos de decoração. Sim. Já entrega o projeto. E você fala assim pra mim, Bianca, essa empresa, ela veio assim, essa ideia veio porque nos meus projetos, desde a pandemia, a gente tem feito projetos com uma visão especial para os quartos, porque as pessoas começaram a valorizar mais o tempo de descanso, o tempo em casa, né? Então, teve toda essa trajetória pós-pandêmica, né? A gente não queria uma empresa que inicialmente tratasse a casa como um todo. A gente está falando de quarto, a gente está falando de aconchego, de dar valor naquele momento que você volta para casa. Então, eu sempre falo que quando eu arrumo a minha cama de manhã, eu tô arrumando a minha cama para a Mirella, que vai chegar no final do dia cansada. Que a cama, o lugar onde nosso quarto é onde a gente sonha os nossos maiores sonhos, a gente idealiza ali, mas é também o lugar onde acolhe os nossos dias difíceis. Então, acho que olhar para esse canto com amor, e na pandemia as pessoas deixaram de olhar a casa só pro lado social, que normalmente era assim, as pessoas chegavam e queriam só arrumar a sala, que é onde a visita chega. E hoje as pessoas estão com uma relação um pouco diferente com a casa, assim. E têm olhado mais para esse ambiente. E daí, então, contextualizando, essa empresa, sua mãe criou uma capa de edredom. E você acordou numa manhã saudosista com a Isso. fazenda, né? E daí vocês foram juntando as ideias e vocês criaram toda a empresa, chama Ateliê Bom Jardim, porque fica no bairro de Bom Jardim, né? Toda a empresa com essa história. E isso é muito legal, porque tem até a paleta de cor, né, Mi? Até a paleta de cor foi tirada de lá. Foi, tudo.
Então, naquele primeiro material que eu te mandei, né, foi assim, eu peguei aquele texto inicial, destrinchei um pouco. Então, eu tive acesso a esse texto, gente, é lindo, tipo assim, eu não cresci numa fazenda, mas eu cresci na casa dos meus avós, e esse texto é você acordar na casa da sua avó. É um texto assim, eu acordei na casa da sua avó, que gostoso que eu tô aqui, porque casa de vó, quando a gente ia dormir, né, Mi? Independente do lençol que tava na cama, era a cama mais gostosa que tinha pra dormir. É. E assim, eu tento sempre descrever as sensações, né, desse dia, dessa vivência na casa dos avós, e talvez essa seja uma lembrança, pelo menos para mim, de um lugar de proteção e de acolhimento. E aí acho que a ideia é que pensar no seu quarto é trazer também isso de volta, assim, esse lugar de acolhimento. E tem o lance da memória também, né? Porque pra mim é o momento que eu paro na hora que eu deito pra relaxar, é o momento que eu lembro das coisas. Tanto que eu trabalho com criação, e você também trabalha com criação, quantas vezes a ideia não vem na hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, que é a hora que a nossa memória vem trabalhando, você começa a lembrar das coisas, né, que você finalmente relaxa. E daí você fez essa conexão muito bem, que é a conexão da memória emocional, da memória mesmo, da gente estar relembrando todos os dias que a gente precisa disso, que a gente precisa desse autocuidado, e de tudo tão bem feitinho, tipo assim, ó, as cores, a combinação de cor que lembra o café da manhã, Desde a logo, né, de que minha mãe desenhou uma flor que eu catava com meu avô, sabe? Então, a flor de hibisco. Ela falou assim, a gente quer que a marca seja uma flor de hibisco. Eu falei, gente, o que é flor de hibisco? Quando eu fui ver, nossa, mas essa é a flor de hibisco que tinha em tudo quanto é lugar mesmo, quando a gente era criança. muito vó, né, aquela flor, é muito nossa infância. Daí a gente estava conversando, né? A gente teve oportunidade de ter trocas sobre empreendedorismo antes desse episódio, até porque eu falei assim, cara, me tem que vir, porque tem muita coisa que a gente troca ali que eu queria que todo mundo ouvisse, assim, um pouco. E daí, essa marca toda, ela tem todo um pouquinho de cada um, apesar de que eu não conheço, é sua tia, né? E sua prima. Apesar de que eu não conheço sua prima, a história dela, mas aí tem o desenho à mão da sua mãe, um desenho da marca. O nome do bairro da chácara, toda essa coleção pensada, a paleta de cores que envolve tudo, a produção fotográfica, essa memória, essa escrita, e é assim, foi tudo muito bem pensado, muito bem com muito carinho, muito amarrado, mas você estava me falando que a dificuldade de comunicar isso, né, Miss? Eu acho que a história ficou muito bem contada e chegou um momento em que eu comecei a ter uma dificuldade da comunicação, que é como que a pessoa imagina tudo aquilo numa casa urbana, né? E aí, é esse trabalho que a gente está fazendo agora, que é de mostrar que esse aconchego pode estar em qualquer lugar. Que essa sensação, né? Esse cheiro, esse toque, esse sentimento, ele pode estar dentro de uma casa urbana e, enfim, qualquer lugar. E como vocês estão fazendo para conseguir contar essa história? Que é uma história tão profunda, cheia de detalhes. São as feiras? A gente começou, assim, o que acontece, né? Quando as pessoas vão comprar uma roupa de cama, elas não sabem muito bem por onde começar, né? Todo mundo só sabe que quanto mais fio, melhor. Mas o que eu não penso assim, tá? Pra mim, quanto mais fio, mais duro e mais difícil de passar, galera. Isso é verdade. Vai estar sempre passada, mas a galera tem uma tara por muitos fios, é verdade. E assim, ninguém ensina. Eu já peguei vários relatos de clientes que as pessoas vão comprar lençol e... não, mais fio melhor. Mas às vezes a pessoa tá te vendendo um negócio cheio de fio, mas na verdade o fio é sintético. Isso não é bom. Muda a qualidade, muda a durabilidade, muda o frescor da cama. Então, o quanto é importante o porquê da capa de edredom, para não ter que ficar mandando lavar edredom, isso é muito caro. Então, a capa ajuda na praticidade. Então, para quebrar essas barreiras, né, que o produto acabava tendo, a gente começou agora a fazer algumas feiras, inicialmente só em Cuiabá, que a gente está fazendo evento em que a gente faz workshops de cama posta. Então, eu mostro como que é uma cama, o que significa o conceito da cama posta,
como que a gente... como escolher uma roupa de cama que seja durável, confortável, bonita e de fácil manutenção. Então, a gente está realmente apresentando esse produto e essas opções, assim, inicialmente presencialmente, mas eu estou também desenvolvendo alguns materiais no Instagram para mostrar, porque muita gente chega para mim e fala, não sei escolher roupa de cama, por onde que eu começo? E nesses workshops vocês... Porque é uma mãe e uma filha apresentando o workshop, né? Isso é muito legal. Vocês conseguem dividir um pouco dessa história ou vocês já vão direto para o cama aposta? Como está sendo essa dificuldade desse brand e por quê? De todas as pessoas que eu estou entrevistando aqui, você é uma que tem um storytelling bem definido e um branding bem definido, né? E, tipo assim, tudo foi muito amarradinho. E geralmente as pessoas fazem isso depois de um tempo que elas precisam ter essa necessidade. E é interessante a gente contar, porque criar isso geralmente é orgânico, as pessoas vão tendo essa necessidade quando elas já têm essa história dentro delas, elas só precisam desenvolver. Só que passar isso pra frente é muito difícil, né, Mi? E daí vocês conseguem passar um pouco dessa história tão bonita do ateliê nesses workshops ou ainda tá sendo uma dificuldade que todo mundo tem, né? Eu acho que assim, como que a gente fez nesse primeiro, né? A gente fez o primeiro evento, o próximo vai ser em agosto. Eu procurei fazer com que essa história estivesse sendo contada pelos ambientes que eu criei. Então, visual, sabe? Eu coloquei a cama que era da minha avó, de 70 anos que tem a cama. Eu coloquei a cama lá para fora, no meio do jardim. Eu montei a cenografia exatamente como estão nas fotos. Então, assim, tem o mesmo porta-retrato da minha avó. Tenho a mesma comunicação que está no Instagram, estava no ambiente presencial. Fotos foram feitas lá na fazenda. Isso, as fotos foram feitas inicialmente na fazenda. Agora a gente produziu a segunda leva de fotos das coleções novas lá no dia do evento também. Então, assim, eu ambientei tudo. Tinha a máquina de costura da avó, tinha tudo. Você entrava num universo ali. E aí, na hora da apresentação do workshop, quando eu parei para falar, eu contei um pouquinho da abertura, de como que a gente abriu a empresa. Muita gente que já conhecia um pouquinho a empresa e estava lá um pouco mais interessada em como é que eu visto essa capa de edredom. As pessoas têm dificuldade no vestir a capa. E a gente optou por fazer uma demonstração de mudar completamente uma roupa, um quarto, com uma capa A gente começou com uma cabeceira de uma cor, a gente vestiu uma capa na cabeceira, a gente mudou toda a roupa de cama para mostrar o quanto a gente consegue mudar o ambiente com pequenas intervenções. Então, E econômicas, né? Porque você mudar uma cabeceira não é barato. Não é barato. Então, a gente lançou agora uma linha de cabeceira que você pode vestir capas e você troca. Então, ela era de couro e a gente vestiu uma capa listrada. Então, a gente quis trazer mostrar para as pessoas que é possível mudar com pequenas intervenções, assim. E também pegar o seu ritmo e a sua maturidade, né? Porque móveis de casa a gente compra para uma vida, mas a gente muda. A gente muda o tempo todo. O tempo todo. O meu primeiro apartamento, quando eu entrei, eu queria tudo colorido. Aí eu não tinha dinheiro nenhum, eu comprei papel contact amarelo e adesivei uma parede toda. Mas, cara, passou um tempo em jogo, eu comprei um papel contact de tijolinho branco e adesivei. Aí eu comecei a achar que tava muito branco, então eu comprei papel contact e, cara, e assim, mas, gente, não recomendo, não dura, solta. Papel de parede é melhor. Mas era essa necessidade, até porque eu estava definindo a minha personalidade. Funciona, Bê. E, na verdade, às vezes as pessoas, elas ficam com preguiça de fazer essas pequenas alterações, porque, para quem não tá... Você é designer, então você percebe, você vai lá e cola. Às vezes as pessoas, elas estão naquele espaço, deixam de se identificar com esse espaço e continuam e vão perdendo a conexão com a casa. Então, quando você passa a olhar para a tua casa de novo e pequenas alterações no espaço vão de encontro com quem você tá virando também, sabe? Então, eu brinco assim, que, por exemplo, quando eu tô muito bagunçado na cabeça, eu olho pro meu ambiente em volta e geralmente ele tá bagunçado também, gente. Então, eu começo primeiro arrumando o espaço. Então, quando eu termino de arrumar o espaço, ou quando eu termino de lavar a louça, sabe? A cabeça já tá mais assentada. Então, ter essa percepção da sua conexão com o espaço, eu acho importante, assim.
muito isso, porque era exatamente isso que eu tava sentindo com as mudanças, só que era uma mudança muito rápida, porque eu entrei num apartamento e fiz uma casa de menina, porque eu era uma menina. Só que em poucos meses eu me tornei uma mulher, porque eu tava morando sozinha. E em pouco tempo eu já não me identificava mais com aquilo. E daí eu mudei, passei a me identificar, só que em pouco tempo eu achei que também aquilo já não tinha mais a minha energia. E, tipo, e é isso, assim, né? Principalmente depois da pandemia, né, Mi? A nossa casa, que antes era só casa, agora é o nosso lar, é a nossa extensão da nossa personalidade, né? Ainda mais a gente que faz home office muito, né? Isso vai ficando mais ainda. A gente, metade da população brasileira, assim, for a maioria. Parte da casa, assim, a casa faz parte da gente, é isso. E o ateliê tem todos esses produtos de personalidade que vão mudando. E tem uma outra coisa interessante que eu quero, porque eu sei muito do ateliê. Então eu tô puxando aqui as coisas que eu quero que as pessoas saibam, porque eu sou encantada por essa marca. Além de tudo, as coleções combinam entre si. Sim. Então, com poucas peças, que é uma coisa muito inteligente e otimizada, né, Mi? Sim. A ideia é que você possa, por exemplo, ter duas capas de edredom e que você possa ter diversas camas brincando entre elas e com capas de travesseiro. Então, você consegue montar cada semana uma cama com pequenas intervenções, assim, de uma forma prática e econômica em algum lugar, assim. E vocês trabalham muito com linho, né? Que é um material muito específico, né? Para lençol, para roupa de cama, porque ele é mais confortável. Aí, vamos lá, né? A gente tem hoje duas linhas. A linha superior é uma capa de edredom que o tampo é linho com algodão na composição e sempre o toque, onde toca a pele, é 100% algodão percal, ou 230 fios ou 400. Aí vai depender do tipo enfim, a linha mais premium 400 e a outra 230. A ideia do linho, porque até vou trazer a sua fala, a fala do amassado, né? O linho, ele fica mais bonito, ele é mais fresco por ter a composição natural. A gente só está trabalhando agora com tecidos naturais. E o amassado do linho é mais bonito. Então, a cama fica mais estruturada. Quando você bate ali o cheirinho e dá uma esticadinha, ele já fica mais bonito, assenta mais. Então, fica uma cama mais... Que é ônus e bônus, né? O lençol que mais amassa é o mais gostoso de dormir. Por isso que o nosso, nesse caso, o que é mais gostoso fica embaixo, onde a gente tem contato com a pele. A gente tem a linha 100% algodão também, que é tampo 100% algodão, embaixo 230 fios. E a gente tem também o inteiro de percal, que é o mais gostoso, mas é o que mais amassa. É o que mais amassa. Mas vocês têm capa de edredom no percal? Tem. Tem só a branca. Aí é só no steamer. É steamer que chama? Só. Esses dias eu fui passar, tô aqui, ó. Dor no braço. Mas é maravilhoso. Rapô, né? Pra tirar. Mas é a mais gostosa. Você tá amassando ou amassa mais? Amassa, né? E a de percal amassa. A de linho, não. A linho, não. A linho, ela fica mais arrumadinha. Tem uma curiosidade na minha biografia, que eu trabalhei 6 anos à frente da M. Martin. E eu fazia, né, a gente tava começando a fazer aqueles catálogos, aquelas camas montadas, e era assim, ó. Essa coleção, esse catálogo vão ter 10 camas. Para fazer 10 camas, a gente pode fazer, então, uma semana de locação? Não dava. Não dava, porque, além de tudo, os tecidos não chegavam tratados, e a gente acabava fazendo uma cama por dia, porque a gente ficava horas desamassando o tecido, que eram só tecidos muito nobres mesmo. E daí, tipo assim, chegava no final, a gente fez uma cama, gente. Vai ter que estender a diária. E olha a loucura que a gente fez quando a gente foi fotografar. Nós fotografamos 1, 2... Vocês fotografaram lá na fazenda. Na semana que ela foi vendida, né? Semana que ela foi vendida. Foi o último final de semana que a gente tinha. Tipo, além de tudo, ela deixou a última memória dela, que foi o nascimento do ateliê, que vai seguir com a memória dela agora, né? Nós fotografamos 4 coleções e cada coleção a gente fotografou duas versões, pelo menos, de roupa de cama em 2 dias. Foi uma loucura. Não, foi insano. E as locações eram do tipo colchão no meio do rio. Não, gente, isso é muito legal. Eu vou falar que eu dei uma contribuída nisso, eu dei uma incentivada. Eu falei, pega um colchão inflável e vai, joga. Foi você mesmo que falou do colchão inflável, exatamente.
tem a coxa inflável, vai ficar muito linda essa cama, mas imagina o trabalho. Ok, o que a gente fez? O fotógrafo ia ficar com a gente 2 dias. A gente foi um dia antes, testou todas as locações, montamos tudo, desmontamos tudo. E no dia seguinte, quando ele chegou, foi tudo muito mais rápido. Mas assim, foi insano. 3 dias de... Das 6 da manhã à meia-noite. enquanto meu... E tinha coleções que eu precisava do horário, né? Então, assim, a coleção Vão de Ser, que eu queria aquele sol baixando ali naquela hora, porque eu queria aquela luz. Essa é aquela piração. Meu pai e minha mãe, de um lado, montando um balanço, porque a gente queria colocar balanço na árvore que a gente balançava quando criança, e pôr travesseiro em cima. E aí, ao mesmo tempo, a gente queria... E eu e a Carol, eu trouxe... Levei o meu bonde, né? Levei Carol, que é a minha amiga cenógrafa, pra me ajudar em tudo isso, né? Foi pra lá junto comigo. E ela foi parte, assim, super importante no processo, porque ela idealizou tudo antes. E aí, enquanto eles iam montando uma coisa, a gente ia montando outra, e foi bem doido, assim, mas foi bonito. Sabe o que eu vou fazer? Não é todo podcast que tem isso, mas eu vou colocar aqui na tela algumas fotos. Pode ser? Pode. O pessoal de casa vai conseguir ver o resultado dessa produção que foi muito maravilhosa, cheia de história, que conseguiu transmitir, né, Mili? Toda essa ideia da fazenda e fazer um último registro. Que eu lembro que você falou assim, Bi, vender uma fazenda. Eu falei, não, mas a gente queria vender. Eu falei, por quê? Foi doído, mas era isso. E eu acho que o legal desse projeto foi a gente fotografar o fim de um ciclo e o início de outro. Isso é muito marcante, muito histórico. Isso foi muito, muito importante pra gente, muito forte. E acho que é isso. Não, daí não é isso não, porque eu tenho muita coisa pra falar com você ainda. E o seguinte, quando sua mãe fez uma capa de edredom, não foi aleatoriamente. Ela tem uma loja lá em Cuiabá. Ela tem uma loja que vende roupa de cama também. Roupa de cama que não é o Ateliê Bom Jardim. Não, a mãe tem uma loja que chama Estúdio Casa, com a minha prima, que elas vendem roupa de cama, mas aquela roupa que é uma cama que não é de dormir. Uma cama pra ficar bonita durante o dia, mas você tem que tirar toda aquela coxa, que é aquela coxa que no cantinho ela tem a costurinha, o vinco, pra ela ficar vestida, meio hotel, assim. Manuel Carlos, novela das... Sim, é Manuel Carlos, isso. Um negócio bem bonito, que ninguém... Bem bonito, E aí, assim, essa cama, na verdade, geralmente a cama fica arrumada embaixo, a cama de dormir, as pessoas tiram essa coxa e no dia seguinte colocam de volta essa coxa. Essas coxas geralmente são de tecidos mais... um veludo, um linho mais grosso, então realmente não são tecidos confortáveis para dormir. A cama fica lindíssima, mas a gente começou a sentir que existe um perfil de cliente que gosta disso, mas elas não estavam conseguindo atender o perfil mais jovem, mais prático. É o meio termo que vocês pegaram, por isso que eu quis contar essa história, que é o meio termo do eu quero minha cama bonita como essa cama, mas eu não vou ficar comprando 10 mil lençóis, eu quero um que faça tudo. Isso não tem a ver com... É perfil de cliente mesmo, assim. Então, por exemplo, nos grandes centros, ninguém tem tempo de ficar tirando e colocando. Ou você quer chegar em casa e só se enfiar embaixo da cama e ter uma cama gostosa. Então, quer receber mais gente na sua casa e a sua casa tem que estar linda, Manuel Carlos. Isso, Então, a nossa ideia foi essa. Foi atender uma demanda que, na verdade, surgiu da própria empresa da mãe. Então, assim, a estúdio, a minha prima e a minha mãe trouxeram pra mim, tipo, poxa, às vezes a gente não consegue atender e não tem um produto, a gente não sabe direito qual é o tecido que vai usar pra fazer essa capa de edredom. E aí a loucura foi, beleza, a gente já trabalhava com isso, mas qual é o melhor tecido pra fazer essa capa? A gente não tinha fornecedor. E a primeira leva de compra de tecido foi minha mãe e minha prima ouviram falar que, sei lá, em Goiânia tinham boas fábricas. Elas entraram no carro e foram sozinhas, assim, foram lá ver qual é. E trouxeram as primeiras levas de tecido, levaram todo o trabalho, das coleções que eu tinha feito e foram atrás de tecido. E acho que nesse último ano a gente aprendeu muito, assim, porque apesar de já estarmos todas na área, a gente está tendo a oportunidade de conhecer mais de tecido. É uma nova vertente da mesma área, E eu acho isso... que realmente, eu sou muito encantada pelo ateliê e é isso, porque ele tem
o bom gosto da Mi, com a experiência da Mi com decoração, com arquitetura, e a Mi tá começando a colocar isso nos projetos dela, porque tem tudo a ver. Quem compra uma cama dessa é uma cama de um quarto projetado. Tem a experiência da sua mãe com a sua prima, que já tinham um estúdio casa, que já trabalhavam com cama montada. E elas entendem da costura, né, Bi? Que não é uma coisa que eu entendo da estética. Elas, De fio, de tecido. eu venho com umas ideias malucas e elas, tipo, nem dá. Ou elas, tipo, no dia seguinte elas já fizeram um teste, sabe? E por isso que o ateliê tá dando certo, porque o ateliê tem tem um ano, porque como aqui a gente tá falando, esse episódio vai no ar no futuro, vai ter um ano talvez mais ou menos, né? A gente lançou em outubro, o lançamento foi outubro de 2022. O novo e tá indo e tá voando. Esses dias a gente se encontrou pra desabafar, porque o empreendedor precisa de um ombro amigo de tempos em tempos. E foi assim, eu tava super mal, ela me mandou uma mensagem, falei assim, nossa, será que ela tá aqui em casa ouvindo as minhas reclamações? Aí eu meio que falei, outro dia a gente conversa, daí eu acordei mal de novo, falei, daí ela me mandou mais uma vez uma mensagem falando de uma outra dor dela, falei, vamos conversar, assim. E quando a Mirella começou a contar como que tava minha empresa, que tem meses, eu falei, cara, vocês estão voando, galera, vocês estão voando. É a dificuldade de vender na internet, que é a dificuldade que todo mundo tem. Mas esse clique, né, da pessoa, ela entende o branding, ela entende ali, mas a dificuldade às vezes é transformar a conversão realmente em venda. Mas vocês já estão convertendo muito bem em lojas, então vocês têm o ponto físico em Cuiabá. Vocês estão entrando com um ponto físico agora no interior do Rio. E tem o projeto da loja. Pode falar? Pode. A gente vai começar também um trabalho em conjunto, né, do branding, que vai abrir, então, a casa. É isso? Isso. Casa Bom Jardim. A ideia é que a gente vai transformar a Estúdio Casa vai se transformar provavelmente em Casa Bom Jardim. A gente está pensando aí nesse nome, batendo esse martelo. Mas a ideia é que... Porque, assim, durante todos esses 6 anos de empresa delas, a loja sempre foi atendimento agendado. E aí agora lá em Cuiabá a gente está, de fato, quebrando o muro, e é verdade, assim, quebrando o muro da loja, para transformar aí a loja em atendimento o tempo todo. Aí vai ter vitrine, aí vai ter cama do estúdio, vai ter cama do ateliê, vai ser um showroom mesmo. O ateliê não é sob medida, é sob encomenda, né? O ateliê é sob encomenda. É sob encomenda os produtos, mas a gente tem as linhas e tamanhos padrões. Tá. E daí vocês então estão com esse novo projeto. Você tá vendo? Cara, é muito bom. Uma coisa que tá acontecendo nesse podcast, e eu tô tão orgulhosa desse projeto por causa disso, porque a gente para dar o valor da coisa. Quando a gente conta a história, a gente ouve a história, né? Conforme a gente tá contando, porque a gente tá vivendo aquela história todo dia, a gente não olha. E quando a gente conta a história, a gente ouve a história. E tipo assim, cara, vocês já vão pra primeira loja. Tá tudo bem que vocês ainda não conseguiram alavancar na internet, porque é uma outra experiência. Vamos lá, a vivência dos seus pais, da sua mãe e da sua tia sempre foi de ser a comerciante ali, né? E esse projeto vai ter cenários da fazenda, né? Conta mais detalhes pra gente, porque vai no futuro isso daqui, quem sabe já vai estar aberta. A ideia é que, assim como a gente fez no evento, é que essa vitrine, esse conceito das duas empresas, eles vão estar no espaço físico. Então, lá já tá trocando piso. Vai ser igual da fazenda, o piso? Não, a gente vai ter, inspirada, a gente vai ter vitrines montadas, vai ter uma parte que vai ser da Estúdio Casa e uma parte do ateliê. Essa parte do ateliê vai ser bem temáticazinha, com os móveis, inclusive da minha avó mesmo. Me pegou os móveis da fazenda, vocês tiraram, vocês levaram pra lá? Tiramos. E, inclusive, a minha ideia aqui, uma outra paixão também que eu tenho, que é garimpo, né? Então a gente quer também sempre ter algumas peças de garimpo, de louça antiga, alguma coisa sempre ali à venda também, que é a minha cara, gente, eu amo. Nossa, a casa dela, ó, vocês estão vendo? É tudo garimpadinha. Nossa, vai ser muito legal mesmo, porque a pessoa vai realmente construir essa história, que foi a história do começo do Bom Jardim, que é você ter o seu quarto, não só a cama, né? A decoração, é o meu ambiente, é o meu canto, é aqui, é a minha personalidade.
A sala pode até não ter tudo meu, porque lá eu recebo meus amigos, mas aqui é tudo meu. E vocês vão eternizar a fazenda. Porque se vai ser um cenário parecido, então qualquer primo que chega lá e que lembra da fazenda vai conseguir se reconectar ali naquele lugar. E eu acho que é porque eu adoro escrever também, mas eu acho que a forma que eu tenho mais intimidade é contar histórias pelo espaço, né? Que é aquilo que eu já faço, assim. Então, poder contar uma história da minha família na empresa e nos espaços em que ela vai estar à venda, assim, eu acho que isso é especial pra mim, assim. Ô, Mi, então, vamos mudar de assunto, mas não vamos acabar ainda, porque você está contando isso, que essa é a sua especialidade de contar história nos seus projetos. O Ateliê é uma nova empresa com aí um futuro e um caminho que a gente já está conversando bastante sobre ele, mas eu quero falar um pouco da prestação de serviço, porque é onde você tem mais know-how, né? E, cara, assim, eu também tenho a prestação de serviço e tenho o meu comércio, e a minha prestação de serviço, ela anda sozinha, eu não faço prospecção, eu tenho sempre muito trabalho, graças a Deus, e eu tô cobrando mais e continuo havendo trabalho, então é o que me sustenta a minha prestação de serviço, mas o que me encanta é a minha loja. Né? Só que a minha loja ainda não me sustenta, quem sabe um dia eu acho que a gente tá no mesmo lugar, né? Sim, sim. Que é o lugar do conforto da prestação de serviço. Mas me conta, assim, né, como empreendedora, esse desafio de contar histórias da vida de outras pessoas nos projetos. Como que você se identifica com isso? Você faz isso com muito conforto? É difícil? Eu acho que depende muito do cliente, Bi. Porque quando a pessoa chega para mim, eu e a Flávia, a gente sempre fala assim, que na primeira reunião, a gente traz mais dúvidas do que soluções. E o cliente, quando procura a gente, às vezes ele vem na expectativa de que a gente só vai dar uma solução pronta. Mas para que a casa seja dele de verdade, eu preciso que ele esteja disposto a pensar sobre como ele quer morar. E pensar sobre como ele quer morar é pensar sobre a forma como ele vive, e isso nem sempre é muito confortável. Então... Até porque tem muita gente que vive de um jeito que não gostaria de viver. Então, assim, eu uso um exemplo sempre que é quarto de bebê. Então, a pessoa, às vezes, ela chega para mim, primeiro filho. Eu quero fazer o quarto do meu bebê e quero que o tema seja X. Tá bom, beleza. Mas aí eu começo, né? Mas por que tema X? Isso tem a ver com vocês? Ou do tipo... Vocês viram no Pinterest, isso era bonito. Eu vou... É quase um lugar meio provocativo mesmo ali, de cavando para buscar essas respostas, porque às vezes eu preciso de algumas respostas que a pessoa ainda não elaborou para ela. Então, nem sempre essa resposta vem na hora. Então, o briefing ele acaba sendo construído, primeiro encontro, depois eu mando por escrito, aí ela teve a oportunidade de pensar, depois a gente faz uma reunião sobre aquilo. Isso que você manda por escrito é uma narrativa, que é esse seu lugar de conforto? E não, eu peço para a pessoa responder um questionário bem grande, assim. Eu faço isso muito parecido. Você participou Você foi minha cliente. Eu faço um questionário quase que provocativo para a pessoa definir passos, coisas não definidas da empresa ainda que podem me interferir na marca. Sim. E cada vez que eu mando um questionário, eu faço o questionário. Eu não sei se você faz isso também. Faço. Eu não tenho... Tanto que eu falo, vou montar um questionário agora, porque tem gente que eu bato um primeiro papo, que eu vejo esse lado tá muito bem definido, esse lado não. Vou fazer essas perguntas. Então, eu monto o questionário. Então, tem algumas coisas que são base, padrões. Preciso ter uma coisa básica que é o técnico, tipo, quantos banheiros, quanto quarto, se esse quarto vai ser de hóspede ou de criança. Mas é que aí nessas perguntas eu consigo entender certas coisas. Então, às vezes, chegar para um casal e perguntar, vocês querem ter filho? Num primeiro momento, parece bobagem, mas essa é invasivo. Então, eu peço para ele descrever o uso dos quartos. E aí eu consigo ir pescando algumas coisas, sabe? E aí a moradia geralmente é muito sensível, então eu preciso ter esse cuidado mesmo na pergunta e na provocação. E aí, primeiro, na verdade, a pessoa tem que querer e entender a história dela para que a gente possa contar. E nem sempre
A pessoa tá afim, tá? Às vezes a pessoa tá... Quer qualquer casa, me faz aqui um puxadinho. E ela vai comunicando e eu vou tentando tirar ali um pedaço para ir deixando ela confortável pra gente contar a história que for, sabe? Mas eu acho que o ambiente tá sempre contando uma história, até quando a gente não quer contar. Você acha que esse é o diferencial da Mira? Contar histórias? Ou da Mirella? Eu acho que eu sou romântica aí nesse lugar. Eu acho que a minha parceria com a Flávia, o mais incrível é que ela me deixa mais balanceada nesse lugar, mais romântico. Se deixar, eu vou voando, só quero contar história, sabe? E ela é mais prática e eu acho que é isso que faz com que a gente dê certo, assim, como sócia. Porque eu tenho contato com outros arquitetos, porque o mundo do design da arquitetura é muito próximo, né? Assim, e nem todo mundo tem essa sensibilidade que vocês têm, né, nos projetos. Muitas vezes e assim, aquilo que eu cheguei contando pra você de uma casa industrial, né? É a tendência do momento. O que é muito ruim, né? Porque a tendência do momento é a tendência do momento. E você vai ter que conviver com aquilo. E é uma casa, galera. Tipo assim, pelo amor de Deus, é pra vida. A gente tenta, nem que seja trazer isso pra superfície, essa discussão. E nem sempre, para mim, o sucesso é a foto final. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem de diferencial é fazer com que a pessoa talvez tenha mais consciência sobre as escolhas. Mesmo que a escolha seja... Ah, não, mas eu quero isso porque tá na moda. Então tá bom, então beleza, então vambora. Mas eu acho que é pôr luz. Para mim, assim, o meu objetivo na arquitetura é com que a gente pense junto sobre a casa, sobre o lar, sobre a forma de morar, né? Onde você vai viver, né? E como que você prospecta aos clientes? Para prestação de serviço. E já, sim, É um boca a boca. 10 anos de escritório, eu já nem sei mais de onde vem, mas é bem boca a boca, assim. E eu tenho clientes que se identificam com a forma da gente ver mesmo a arquitetura, que aí indicam outra pessoa, que indicam outra. Ô, Mi, tem uma coisa, assim, um eco na minha história, porque eu acho que as nossas histórias se cruzam em alguns momentos, que é assim, eu não sou do Rio, você também não é aqui. Hoje a minha prestação de serviço é basicamente só aqui. E eu não lembro como que eu comecei. Você também tem isso? Tipo assim, cara, mas como que eu comecei a prospectar cliente aqui no Rio de Janeiro? Porque eu faço freela pro Rio desde quando eu cheguei aqui. Pra mim a coisa não foi tão fluida, assim, não. Eu cheguei e tive alguns clientes aqui do Rio, e os meus clientes aqui do Rio ainda vêm do meu ciclo de Cuiabá, por incrível que pareça. Porque eu não tenho ciclo de Campinas aqui, tá? Sou alone e com vocês. Os meus clientes, eles são clientes que vieram de alguma conexão com Cuiabá. Então agora a gente está começando o projeto de uma reforma em Ipanema, que essa reforma é de uma amiga nossa que já conhece nosso trabalho, fez faculdade junto com a gente, fez engenharia, e a gente já reformou a casa dela em Cuiabá, e ela já mudou e voltou para Cuiabá. A história dela com o Rio é ida e volta, assim, agora ela se estabeleceu aqui e comprou um apartamento, e a gente está começando esse projeto junto com ela. Os projetos são grandes casamentos, né? São muito longos os projetos de arquitetura. Então, a pessoa, se é uma casa, ou pelo menos um apartamento inteiro, é uma relação aí, um namoro de pelo menos 1 ano. Ou mais, se for construção, mais. A gente fica aí 2 anos e pouco. Que interessante, porque realmente, você falando agora, eu já pensei mais de uma pessoa de Cuiabá aqui. A galera de Cuiabá gosta de vir pro Rio, é isso? Vem brincar. O que acontece? De Campinas não vem pra cá, eu tô um pouco chateada, podia ter mais. Cuiabano gosta, de vez em quando eu encontro gente, assim, na rua, o bonde dos cuiabanos, tem bastante gente. Assim, falar que nunca aconteceu isso comigo aqui, aconteceu, mas é muito raro, eu tô aqui há 10 anos e, tipo assim, 5 vezes? Você sabe que eu tô sentindo, na venda de produto, talvez... Aqui
eu sinta menos dificuldade, assim, no deslanchar. A prospecção do ateliê, você acha que Eu acho que sim. Você acha que já nasceu com uma, apesar de ter toda essa história, nasceu com uma carinha mais carioca? Porque você já tá aqui há quanto tempo? Acho. Já tô aqui tem 5 anos. Essa praticidade também, sabe? Porque O estilo de vida do carioca é muito vendável, né? Tipo assim, cara, quantas marcas aí não nasceram para vender estilo de vida do carioca? Porque é muito legal e é muito vendável, já tem storytelling pronto, né? E aqui a gente tem... Em Cuiabá a gente tem vendido muito para casa de veraneio, que é as pessoas na casa da cidade têm a roupa de cama perfil do estúdio casa, e na casa de veraneio tem a capa de edredom, porque daí troca... Dá para armazenar mais fácil também. E aí a dinâmica tá fazendo mais sentido, então a gente tá focando nesse público. Então é muito legal, porque é um cliente que já vem, já tá prospectado ali pela loja da mãe da minha prima, e aí quando essa cliente passa a ter a casa de veraneio, a gente já consegue apresentar um outro produto. Mas o ponto físico que vocês estão começando a fazer aqui no Rio é focado na arquitetura, na decoração, não de casas de veraneio, de casas de morada. Aqui no interior, né? Acaba atendendo os dois públicos, mas é porque é uma região também um pouco mais fria, né? Região serrana do Rio, que é a casa de veraneio do carioca. Que aqui o carioca vai no verão, no verão, porque fica muito calor mesmo, né? Aí eles correm pra serra. Mas eu acho que a pandemia mudou um pouco, as pessoas passaram a morar também, né? Sim, eu conheço, a gente tava trocando, eu conheço gente que, tipo assim, jamais imaginaria sendo do Rio morando em Itaipava. E a gente tá também, uma coisa que a gente mudou um pouquinho a gente tem a linha de linho, e a linha de 100% algodão é uma linha para ser até um pouco mais competitiva de preço. E, por exemplo, estudando um pouquinho do mercado da região serrana, até para atender casas de temporada, né? Enfim, Airbnbs da vida e tudo que envolve para a gente ter também essa linha que atende tanto um perfil mais jovem, quanto também a casa de aluguel, né, de temporada. Mi, eu acho que a gente tá chegando no final desse bate-papo. Espero que você tenha gostado. Antes da gente encerrar, eu vou pedir pra você que gostou desse bate-papo, que achou legal, que achou interessante, que também se apaixonou pela Mirella igual todo mundo se apaixona. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, que é o incentivo mais importante que você pode dar pra gente. Deixa seu comentário, que a Mi vai ler depois, pode ajudar. Me Sensitiva. Coloca assim, hashtag Me Sensitiva, me ajuda com a minha casa. E segue a gente nas redes, meu amigo empreendedor podcast, Bianca Dil, Ateliê Bom Jardim, Mira Arquitetura, é assim? Isso. E Mi, quer deixar uma mensagem final antes da gente encerrar? Alguma mensagem que da sua história, ou que possa mudar a vida de alguém? Ou só uma mensagem mesmo, sabe? Também quero agradecer, né? Acho que estar com você é sempre inspirador. E a vida do empreendedor, principalmente quem está empreendendo, que fica mais em home office e tal, que eu acho que é o nosso caso, a troca, ela faz muita falta no dia a dia, né? Então, acho que para todo mundo que ou está empreendendo ou quer empreender, que crie uma rede, sabe? Crie uma rede de pessoas que você possa chorar junto, desabafar e também comemorar as pequenas vitórias, porque às vezes a gente fica tão focado no resultado final que a gente esquece de comemorar essas coisinhas no dia a dia, sabe? Acho que é isso. E tem uma coisa, só que assim, complementar, porque é algo que a gente tem trocado. Quando você fala de criar essa rede, crie essa rede, busque as pessoas, porque essa rede não vai estar nos seus amigos, né? Nem nos seus familiares. Crie essa rede, as pessoas estão abertas, é só você ter coragem. E talvez nasça aí um outro projeto que a gente crie essa rede. Cair. De repente, se a gente criar essa rede, você vem com a gente. Então, muito obrigada, Mi. Foi um prazer enorme. Para quem começou esse podcast falando para mim que era tímida, eu acho que você arrasou na sua história. A gente amou conhecer essa história que o mundo precisava conhecer, que é muito fofa, muito bonita, é muito redondinha. Tá. E é isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau!